Tava brincando aqui com os fundos, aí hoje eu vou convidar vocês para a gente participar aqui dos discípulos. É brincadeira só. Espero que eles não fiquem bravos comigo de eu me enfiar aqui no meio da reunião. Tá faltando só a Madalena aí. Tá faltando a Madalena. Tá faltando a Madalena, Salomé, Arimateia. É. Antes da gente começar, eu vou ler o dito 55, que a gente já passou um tempão, né? Só para a gente ficar com ele na mente para ir para o 101, porque eles têm uma relação, tá bom? Então vamos ler aqui o dito 55 do Evangelho de Tomé. Disse Jesus: Quem não rejeitar seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Quem não rejeitar seus irmãos e suas irmãs e carregar a sua cruz como eu o faço, não é digno de mim. Só para a gente pegar esse tema. Eu reparei, agora a gente terminando o Evangelho de Tomé, eu reparei que tem várias sentenças que meio que se repetem em outras palavras, como se eu tivesse essa sensação, o copista tivesse copiando num novo arquivo, assim, e ficou meio igual. Então vamos lá. Boa noite. Vamos começar agora o nosso dito 101. Tendo aquele 55 em mente, dito 101 do Evangelho de Tomé. Quem não abandona seu pai e sua mãe, como eu, não pode ser meu discípulo. Tá vendo a mesma frase? E quem não amar o seu pai e sua mãe como eu, esse não pode ser meu discípulo, porque minha mãe me gerou, mas minha mãe verdadeira me deu a vida. Então, lá no 55, ele vai falar só de abandonar pai e mãe, carregar sua cruz e seguir. Aqui está um pouquinho diferente, mas é a mesma ideia. Abandonar pai e mãe para poder ser discípulo. Só que aí ele acrescenta, e quem não amar seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. E aí ele vai fazer uma dicotomia que ele já tinha feito em outras passagens, sobre a mãe que gerou e a mãe verdadeira que deu a vida. Aqui, novamente, ele está falando de Jesus, o homem nascido, filho de Maria, e de Cristo, o filho da Pronóia Barbelô. Então, é um tema que vai se repetir muito, se vocês perceberem, pelo Evangelho de Tomé. Essa sentença vai ser uma ênfase sobre a gente rejeitar aquilo que é efêmero, que, novamente, é uma das tônicas mais fortes aqui do gnosticismo da Síria, do Evangelho de Tomé, né? Essa rejeição àquilo que é do mundo, essa percepção de que a nossa geração enquanto carne, enquanto encarnação, é algo transitório, é algo passageiro, é algo da matéria, né, do mundo da matéria. E os gnósticos, eles fazem essa diferença entre a mãe matéria, no sentido mater, geradora de estrutura física corpórea, e a mãe, a pronóia da luz, a mãe que é a divindade, é a mãe do Cristo, que é a Virgem. O Espírito Virgem é a mãe do Cristo. Maria é a mãe de Jesus, o Mestre. Isso vai aparecer em diversas sentenças no Evangelho de Tomé, vocês percebem? Então, a gente vai reforçando isso. Só que ele fala, né, rejeitar pai e mãe, parece uma coisa que é diferente do que a gente acostumou como ensinamento cristão, né? A gente acostumou com honrar pai e mãe. E aí é claro que a gente pode levar isso para um entendimento da necessidade do desapego, da gente não estar preso às nossas estruturas sociais, familiares, mas também amar todas as pessoas. E aí é que a gente percebe que os mestres, eles não têm e vai bater isso com a passagem de terça passada. Lembram que ele falou sobre que os discípulos falaram, olha, sua família, sua mãe, seus irmãos chegaram, e aí ele vai falar da família espiritual, da importância da gente identificar aqueles que entram no reino como os meus verdadeiros irmãos espirituais. Então Jesus está enfiando um pouco o dedo na ferida da cultura judaica nessa passagem, porque é uma cultura muito centrada na figura materna, né? Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, mas para você ser considerado judeu, você tem que ter uma mãe judia. Então, para a cultura judaica, essa questão da família,
do crescer e multiplicar-vos, dos rabis casarem, de todos terem filhos, né, diferente dos essênios, que vão fazer votos de castidade. Então, Jesus está enfiando o dedo na ferida da cultura dele, quando ele fala essas coisas. Não é uma frase simples assim, ele falou uma coisa aí bonitinha, vamos pensar sobre isso. Para os discípulos dele, deve ter sido muito sério ouvir coisas do tipo, vocês precisam abandonar pai e mãe para ser meu discípulo. Só que é claro, eu não tenho dúvida que Jesus não está dizendo para a gente abandonar as pessoas, porque ele também vai falar para amar o próximo, e para dar a outra face, para cuidar do outro, e para amar o outro, e identificar o divino no outro, né? Então, não é no sentido de negligenciar o amor que a gente dá à nossa família, ou negligenciar o cuidado que a gente tem que ter, né? Quando os nossos pais estão idosos, a gente cuida, não é no sentido de abandono das nossas responsabilidades enquanto sociedade, enquanto família, mas a gente não basear a nossa vida nessas estruturas sociais, familiares, ou ficar preso simplesmente ao que os pais esperam de nós, ao que o mundo espera de nós. A gente precisa ter a coragem de abandonar tudo isso para se tornar um discípulo de Jesus. A gente precisa ter a coragem de buscar os nossos verdadeiros pais e perceber que os nossos pais que nos dão vida hoje são apenas os pais dessa encarnação. A gente tem uma responsabilidade para com eles enquanto outros seres humanos aos quais a gente está conectado karmicamente. Outros seres humanos que são que a gente pode direcionar a nossa prática de amor e de cuidado. Mas a gente não deve ter esses laços de apego, essa dependência emocional que às vezes a gente fica. Porque a família também é a maior geradora de traumas na infância, os psicólogos vão trabalhar bem isso, que cria todas as nossas estruturas de caráter e os nossos condicionamentos mentais, e tudo isso às vezes é mal incutido pela nossa própria família. Então, abandonar pai e mãe é a gente também conseguir abandonar aquelas formas que nos criaram psicologicamente com neuroses, com medos, com inseguranças, com transtornos de personalidade. Isso tem sido muito estudado pela psiquiatria. E a gente sabe que é fato, que a forma como as crianças são criadas e a formação das conexões cerebrais que elas fazem vai afetar como essa personalidade se manifesta. Então, a gente é o tempo todo preso por isso, por esse condicionamento familiar. Então, abandonar pai e mãe também é olhar para dentro de si mesmo e perceber onde estão os nossos calos, onde a nossa... Está na moda agora falar da criança interior, né? O pessoal tem falado muito, eu acho ótimo, mas a gente entender onde estão as nossas carências emocionais, o que precisa ser trabalhado, para quê? Para a gente ter clareza de propósito espiritual. Porque uma pessoa que não trabalhou a si mesmo e não conhece as suas próprias falhas e está sendo impulsionada, às vezes, por questões psicológicas e não necessariamente por uma busca espiritual, mas se reflete na busca dela, essa pessoa vai buscar um ensinamento espiritual, às vezes para suprir uma carência, para suprir uma falta de um carinho, de uma atenção que a gente não teve, de receber a atenção do outro, de ser validado emocionalmente, e a gente vai encontrar isso em grupos ditos espirituais, a gente vai buscar, só que enquanto a gente está na inconsciência, a gente está sendo levado por essa prisão que a família nos coloca, meio que sem querer, porque isso é parte da encarnação, é parte da estrutura do mundo. Então, Jesus está falando de desenvolvimento de renúncia, de perceber a transitoriedade, de perceber como a estrutura familiar social é uma coisa condicionada pelo tempo, pela cultura, que não é da vida eterna, e perceber que a gente não tem que... Porque a gente percebe que essa coisa de a gente estar preso na nossa família também é o que gera class, né? A gente fica... Nós contra eles, coloca as pessoas, né? Os Berdinazzi e os... Sei lá, naquela novela. Mas assim, lá no Romeu e Julieta, né? Uma família contra a outra. E isso tudo é causa de sofrimento, né? A gente se identifica e a gente fica apegado àquilo. Então, que nem o Sérgio comentou aqui, né? Relacionar pai e mãe com desenvolver a renúncia. Renunciar os condicionamentos relacionados à nossa família, perceber como a gente está inserido nessa estrutura familiar, curar as nossas questões emocionais e psicológicas antes de colocar o pé numa senda espiritual e não se apegar, aqui pai e mãe com letra minúscula, não se apegar
aquilo que nos deu origem material, aquilo que nos deu origem carnal, porque vai ser a tônica dos gnósticos, gente, a gente não tem como fugir disso. Os gnósticos vão enfatizar a distância que a matéria, como uma energia morta, tem do espírito que está escondido na matéria, mas que não deve ser aprisionado por ela. Então, quando a gente fala em pai e mãe carnal, a gente está falando daquilo que é mais material na nossa existência. Então, a gente precisa abandonar isso que nos prende para aprender a reconhecer os nossos verdadeiros pai e mãe. E quem é o verdadeiro pai e mãe? É o espírito invisível e a pronoia da luz, a Barbelô. Sempre vai voltar na cosmologia gnóstica, naquela estrutura daquela trindade, pai, mãe e filho, que é um só, porque eles pertencem à mesma unidade que se manifesta no mundo. Então, nós podemos nos tornar discípulos de Jesus quando a gente identifica que a nossa mãe é a centelha divina, que nós somos como Cristo, que nós podemos nos tornar filhos, porque Cristo é o Filho. Então, os gnósticos vão enfatizar muito a diferença da mãe de carne, ou da matéria como aspecto feminino gerador e criativo, que também existe, e do aspecto feminino enquanto a centelha de luz, a semente de luz que precisa desabrochar, a intuição e a vida. Aqui, essa última sentença aqui, a mãe que deu a verdadeira vida. Vida em texto gnóstico quase todas as vezes é um termo técnico. Aqui devia até estar com V maiúscula. Vida é Zoe, que no mito vai ser uma das forças que vai ajudar a despertar Adão do sono. Então, vocês percebem que esse trechinho aqui, que é uma sentença solta do Evangelho de Tomé, a gente consegue fazer uma leitura, se vocês acharem que eu não estou viajando na maionese. A gente consegue fazer uma leitura de um trechinho solto do Evangelho de Tomé, que para muitos são só sentenças de sabedoria, a gente conecta com a cosmogonia. Se a gente conhece como pano de fundo a parte metafísica do mito gnóstico, a gente vê aqui a mãe, a matéria, o pai. O pai é o demiurgo, que ele dá a geração ao aspecto físico, psíquico e material, junto com a estrutura feminina, que é matéria. Então, pai e mãe aqui é demiurgo e matéria, no sentido mitológico, né? E aí a gente tem pai e mãe no sentido metafísico, Barbelô e o Deus desconhecido, o espírito invisível, e a gente tem a mãe dando Zoe para Adão, no mito. No mito gnóstico, a Barbelô, essa representação aqui, que eu acho que é uma pintura até daquele... Esqueci o nome do pintor, faltou. Mas ele é bem famoso, hein? A Barbelô, a pronoia da luz, é quem vai dar origem no mito gnóstico à vida, a Zoe. E ela que vai dar nascimento ao Cristo, o Filho. Então, aqui a gente pode conectar com o ensinamento gnóstico também na metafísica. E aí a gente vai entendendo que eles vão fazendo esse jogo dos dois mundos, o superior e o inferior, o material e passageiro que está na sombra e aquele que está na luz e que é eterno e que desperta a sabedoria. Bom, deixa eu ler aqui uma mensagem do Rodrigo. Jesus, em determinados períodos do dia, falava aos discípulos e, em outros, atendia o povão. Será que esse antagonismo das frases em relação à família não seria voltado para o público que estava ouvindo naquele momento? Eu acho que Jesus é muito inteligente, né? Quando ele fala em parábolas, né? Você está fazendo, inclusive, uma referência, né, Rodrigo? Aquela sentença de que Jesus fala diretamente, mais claramente aos discípulos, e daí a gente tem aqueles textos mega complicados, e mais em parábolas ao público mais geral. E pode ser que ele está falando mais a um público. Mas não quer dizer que os discípulos não possam aproveitar numa profundidade maior, porque os discípulos têm a chave de interpretação, né? E para a população, ele está instigando as pessoas a falar, olha, saiam da zona de conforto, né? Saiam aí de seguir só o que a sua família deixa você fazer, porque Jesus era uma pessoa diferente. Tanto que ele é viajante, que ele é questionado o tempo todo, inclusive no Novo Testamento, porque ele questiona, né? Ele questiona a Torá, ele questiona os fariseus, ele questiona os saduceus, ele vai lá no templo de Jerusalém e xinga eles por estarem vendendo, né?
fazendo a casa do Senhor de comércio. Então, ele é uma figura, eu tenho uma sensação que é uma figura pública que gera uma certa comoção, né? Então, e ele está dizendo para as pessoas, olha, vocês querem ser meus discípulos, mas então vocês têm que fazer uma escolha. Aqui é sempre a questão da escolha. Vocês precisam, não podem servir a dois reis, né? Ele também vai falar isso. Ou você segue aí as suas tradições familiares, porque uma das acusações que Jesus vai sofrer é ele está desviando as pessoas das tradições dos nossos antepassados. No Talmud, que vai ser crítico a Jesus, porque o Talmud foi escrito pelos judeus que não gostavam de Jesus, então eles dão uma visão enviesada. A gente tem que saber que é uma visão crítica, não é uma visão puramente verdadeira, né? É enviesada. Mas vai ser uma crítica de que ele está praticando magia e ele está interpretando o judaísmo de outra forma e está afastando a gente das nossas tradições familiares. E aí faz sentido essa sentença também. Se vocês não abandonarem o apego a essas tradições que já estão defasadas, porque eu vim trazer a nova aliança, ele diz, né? Vocês não podem ser meus discípulos. Então, faça uma escolha. Existe um momento na vida que a gente começa a perceber que nem todos os ensinamentos que a gente simpatiza são condizentes entre si. Eles, às vezes, são contraditórios e a gente vai precisar escolher. Então, eu acho que Jesus é muito provocador sempre, assim, instiga as pessoas a fazerem escolhas, a questionar, a se colocar em provação. Uma outra coisa interessante para a gente observar nessa parte é que para o Zohar, que é um texto judaico, o Zohar ele foi escrito na Galileia. Ele foi escrito pelo Rabino Simeon Ben Yochai, que é um nome muito importante na mística judaica. E é um texto que a gente tem, não sei se está completo pela editora Polar, mas tem em português. E ele é muito profundo e ele parece muito com a parte metafísica dos gnósticos. E o Zohar, ele vai falar uma ideia judaica, né? E aí vocês me desculpem que eu não domino muito o judaísmo, eu só estou trazendo a ideia para partilhar aqui com vocês, mas ele vai falar dos três espíritos que habitam o ser humano. Nefesh, Ruach e Neshama. E Ruá é um espírito feminino. Essa Sofia, essa sabedoria, essa pronoia, essa mãe espiritual que dá a vida. Os textos gnósticos, eles têm toques de misticismo judaico, né? Eles criticam o demiurgo enquanto o Deus do Velho Testamento, porque eles acham que os judeus daquela época, ou pelo menos aqueles grupos com os quais eles estavam dialogando, né? Não dá para a gente generalizar para todo mundo, eles estavam interpretando errado, eles estavam usando traduções distorcidas, eles estavam enganados, né? Equivocados. Então, eles estavam dizendo, olha, esse Deus aí que vocês estão cultuando é um demiurgo menor, que é o senhor da ignorância, que é ciumento, vingativo, exige sacrifício. Esse não é a fonte da luz. Mas eles também bebem na sabedoria judaica mais esotérica. E a gente vai perceber muitas semelhanças nas estruturas do judaísmo e do gnosticismo nas suas origens. Então, a gente tem, por exemplo, vou fazer com vocês rapidinho, Nefesh, é aquele sopro vital, é aquele sopro que vem de Malkut, que é a última das 10 sefiras, tem aquela árvore, né, da Sefiró, que são 10, e lá de baixo, o Malkut, o mundo, é a mais inferior, ela é a que dá origem a Nefesh, o sopro de vida, o sopro que sustenta. Então, ela tem mais relação com o prana, na tradição indiana, com a vitalidade. Então, os animais têm Nefesh. Aí, a gente vai ter Ruá. E Ruá significa espírito. E o sopro da verdadeira vida. Essa vida aqui, que minha mãe me deu a verdadeira vida. Porque Ruá é esse sopro que vem de um aspecto feminino da pronóia da luz. Então, a gente tem a vitalidade, estou vivo, sinto, estou encarnado, respiro o ar, o prana, o corpo etérico, o corpo prânico, que o pessoal aí da teosofia fala, mas nesse sentido de vitalidade, estar vivo, respirando oxigênio, sangue circulando. Ruá é mais profundo, Ruá toca a alma, em relação com o espírito da vida, dessa mãe divina, desse intelecto superior, né? E Ruá não vem de Malkut, que é o último lá
da árvore da vida. Ruá vem de Biná, que é feminino. Então, dá para a gente fazer uma ponte aqui com o que Jesus está dizendo sobre minha mãe verdadeira que me deu a vida. E o espírito da vida que sopra em Adão é feminino no mito gnóstico, né? Em Ruá é feminino. E aí, só para a gente fechar, né, a gente tem Neshama, que é o sopro do espírito mais elevado, que é a ponte que liga o homem ao mundo celestial. Então, a gente Neshama seria a alma suprema. Estou simplificando muito, gente, Cabala é muito mais complexo, mas assim, simplificando só para a gente ter ideia, são 3 tipos de sopro, e o do meio, ele é feminino. E ele que dá a vida espiritual, não a vida, vitalidade física, material. Então, eu encontrei aqui, foi num comentário do Leloup, né, que eu sempre leio os comentários dele, ele faz uma breve menção a Ruá, e eu fui pegar ali nos textos de Cabala para a gente entender melhor isso. Porque o Zohar, ele vai falar que esse espírito da vida é incognoscível, inescrutável, e ele é velado por uma cobertura de grande brilho. E essa cobertura de grande brilho que vai soprar o espírito no ser humano. Parece bastante com o Gênesis antigo, né, que é o espírito da vida que paira sobre as águas e sopra na face de Adão, mas para os gnósticos, quem sopra a verdadeira vida, a Zoe, para Adão, é Sofia. Só que a Sofia, ela está servindo de intermédio para Barbelô. É como se fosse um canal. A Sofia pede ajuda para a Pronoia da luz, que é a divina Pronoia, é a segunda realidade dos gnósticos, da Trindade, é a segunda. Ela pede para a Pronoia para animar aquele Adão que está se arrastando na Terra como um animal sem vida, sem espírito, e é por causa da Pronoia da luz, ou seja, feminina, a mãe, que a Zoe, a vida, é soprada, ou que Ruá é soprado no rosto de Adão. E aí ele recebe um poder que é superior ao demiurgo. Essa é a hora que acontece no mito. Então, tudo isso aqui que Jesus está falando na 101, pode, se vocês acharem que eu não estou forçando a barra, estar fazendo referência a toda essa estrutura do mito que os gnósticos conheciam, que os discípulos conheciam. Eles vinham de tradições judaicas, eles sabiam da Shekinah, de Nefesh, de Ruá, de Zohar, eles sabiam essas coisas. Eu acho, né? Eu não posso dizer, porque eu não estava lá para dizer por eles. Enfim, e só para terminar, um comentário que Ruá representa o aspecto maternal da divindade. Como Sofia, enquanto sabedoria, também representa a mãe, tanto de Aldabaoth, e no aspecto superior representa a mãe do Cristo. O que vocês acham? Faz sentido? A gente vai pegando, lendo assim esses textos, um pouco da cosmologia e um pouco, por exemplo, do Evangelho de Tomé, a gente vai encontrando onde eles dialogam entre si, eu acho. E só uma observação. Nos textos maniqueus, maniqueísmo lá, 300 e pouco, e o maniqueísmo ele é muito próximo da tradição de Tomé, né? O maniqueísmo ele surge em decorrência do gnosticismo ligado a Tomé. Os maniqueus eles fazem menção à mãe da vida como uma figura importante no ensinamento deles, a mãe da vida. E no Evangelho de Filipe tem também um dos exemplos que tem essa menção de Adão receber o sopro da mãe. Então aqui Jesus está falando de um aspecto prático de vida espiritual, de um aspecto para a população fazer uma escolha, desapego, renúncia ao mundo, perceber o que é realmente importante, se eles querem ou não se tornar um discípulo, né? Ninguém é obrigado a se tornar discípulo, mas se quer se tornar um discípulo, a gente tem que identificar quem é nosso verdadeiro pai, nossa verdadeira mãe. O pai e a mãe com letra minúscula é o demiurgo, que nos implanta a ignorância e os impulsos, e a matéria, que nos dá estrutura densa. O pai e a mãe com letra maiúscula é o espírito invisível, e a Pronoia Barbelô, que é a mãe, a virgem, que nos dá a luz, que nos dá a vida, e a fonte de toda a sabedoria. E aí a gente vai entendendo como esse texto dialoga com a estrutura dos gnósticos.